Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, agora sim, boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, você que está assistindo essa entrevista pelo YouTube. Estamos começando mais uma entrevista do Fala Professor, que é um quadro do grupo de pesquisa FORPED. O quadro Fala Professor tem como objetivo realizar entrevistas com professores sobre temas de interesse das linhas de pesquisa do grupo. A ideia é conhecer as diversas percepções acerca dos fenômenos atuais que permeiam o campo educacional. Boa tarde, professora. Eu me chamo Vinícius e eu faço parte do Forped desde 2019 e atualmente eu estou no primeiro semestre do curso de Letras e é um prazer ter você aqui com a gente. Vinícius Boa já tarde. conheceu. Boa tarde, professora. Eu me chamo Sandra. Eu sou estudante de licenciatura em Física e estou no sexto semestre. E eu sou a Poliana, faço parte da equipe também, a Poliana Mendes, sou do quinto semestre de Letras do Instituto Federal do Ceará, campus Tianguá, juntamente com os meninos. E vamos começar mais uma entrevista com o tema A contribuição do movimento estudantil para a formação docente. A professora entrevistada será a Carla Rafaela Costa Pereira. Bom, a professora Carla Rafaela Costa Pereira é doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE-US, é mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE-US, na linha Marxismo e Formação do Educador, no eixo O Marxismo como Ontologia do Ser Social. Ela é pesquisadora colaboradora do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário, IMO, líder do grupo de pesquisa Ontologia do Ser Social, História, Educação e Emancipação Humana, GEPO-SSHI. Graduada em Letras Português e Literaturas pela Universidade Federal do Ceará, UFC, e em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, UF. Ela é bolsista de pós-doutorado em graduação da FUNCAP. E vamos para a nossa entrevista. Boa tarde. Bom, me chamo Sandra e vou fazer a primeira pergunta. O que é e quais são as características do movimento estudantil? O que te levou a participar e como era a dinâmica? Pode responder a qualquer momento. Acho que foi a permissão do microfone. Então, novamente, obrigada pelo convite, né, de vocês e da professora Ilana, coordenadora e orientadora de vocês. Eu fico muito feliz de poder vir debater esse tema aqui com vocês. Bom, o movimento estudantil, ele é isso que o nome diz mesmo, né? Ele é um movimento. E por que ele é um movimento? Porque ele é uma forma de organização para a ação. E essa ação visa a transformação social, né? O movimento estudantil, ele se caracteriza pela diversidade. Quando a gente escuta esse nome no singular, né, o movimento estudantil, a gente tem a ideia de que ele é unificado, no sentido de que ele é único, né? Como se fosse um ente só e esse ente harmoniosamente age e todo mundo vai naquela ação junto com ele. E não é assim, o movimento estudantil ele é heterogêneo, ele se apresenta nas diversas formas de organização dos estudantes. Então, a gente tem movimento estudantil secundarista, né, que são dos alunos do ensino médio, a gente tem o movimento estudantil na graduação, a gente tem o movimento estudantil na pós-graduação. Então, onde tem estudante e existem pautas
a serem reivindicadas, pautas sociais, né, melhorias sociais, principalmente das condições que diferem uns estudantes de outros estudantes em relação a acesso, permanência, qualidade do ensino, etc., nós teremos essa organização pela transformação que a gente chama, né, de movimento estudantil. Minha participação no movimento estudantil foi bastante errática. Por quê? Porque durante o movimento estudantil eu não me organizei. Como é que funciona, né? A gente pode atuar nesse movimento de maneira livre, independente, como foi o que eu fiz, mas a gente também pode se organizar nos diversos movimentos, nos diversos partidos, nas diversas organizações, em determinados coletivos. São formas da gente trabalhar coletivamente. Mas eu sempre fui uma aluna trabalhadora, então eu tive muita dificuldade de me organizar. Participei do movimento de maneira independente. Entrei no movimento estudantil secundarista, né? Fui do grêmio estudantil da minha escola durante 2 gestões, mas, como eu falei, né, sem estar organizada num determinado coletivo específico. Eu comecei a participar de maneira organizada do movimento social de uma maneira geral depois da graduação, aí já como professora, né? Mas o impulso de participar do movimento de uma maneira geral, porque você não precisa estar organizado para ser do movimento, é a necessidade constante de reivindicação social das nossas pautas democráticas, de acesso à educação, de igualdade, de equidade, que a gente precisa estar o tempo todo reivindicando, dado que vivemos numa sociedade desigual como a sociedade capitalista. Acho que é isso para essa primeira pergunta. Sim, muito obrigada. Bom, professora, eu vou ler aqui a pergunta da Poliana, porque ela teve um imprevisto e não vai poder continuar com a gente, mas eu vou ler aqui a pergunta dela, tá? Qual a importância e as contribuições do movimento estudantil para a formação docente? A teoria e a literatura são importantes para a prática nesse tipo de movimento? Tá, primeira parte sobre a formação docente. O movimento estudantil, ele é importante para a nossa formação como ser humano, de uma maneira geral. Por quê? Porque ele vai permitir que a gente compreenda algumas coisas em relação à sociedade que a gente vive, né? Uma delas é que nós não vivemos numa sociedade igualitária, como foi apregoado durante a Revolução Francesa, as revoluções burguesas, e o capitalismo se instaura dizendo que todos somos iguais, somos livres, somos fraternos e somos proprietários. Isso não é verdade, né? É um discurso ideológico liberal para que a gente se harmonize com a ideologia capitalista e não perceba a nossa opressão, a gente não perceba a exploração do trabalho que faz com que os capitalistas sejam tão ricos e alguns sejam tão pobres. Quando a gente entra no movimento, a gente começa a perceber que essa falácia, essa mentira contada pelo capitalismo e contada em diversas instâncias da nossa vida, ela é uma falácia, né? Ela é falsa, ela não é verdadeira. Então a gente começa a perceber que é preciso se organizar para mudar as coisas. Então, de uma maneira geral, o movimento é importante para a formação como ser humano em qualquer área que a gente vá atuar. Especialmente para o professor, a participação no movimento social, no estudantil especificamente, colabora para que essa reflexão seja feita no campo da educação. Então, a gente vai olhar para a educação, para essas relações sociais, mas especialmente para a educação e compreender como a educação funciona na sociedade capitalista. A partir disso, a gente compreende a nossa própria praxis,
Então, a gente vai entender que a nossa praxis docente, a nossa atividade não pode estar desvinculada das questões sociais, principalmente se nós formos professores de escola pública, que constantemente a gente vai conviver com a precariedade e a dificuldade de manutenção, né, de estudantes, homens e mulheres, meninas e meninos na escola. Então, é fundamental essa participação. Claro que nem todo mundo que chega a um pensamento crítico na atuação docente passou pelo movimento estudantil, né? Mas o passar pelo movimento estudantil colabora muito com isso. E a teoria e a literatura, aí aqui eu estou achando que literatura é sinônimo, né? Aqui é a literatura de uma teoria, ou a literatura no sentido da arte. Aqui eu não sei, não. Vou entender que é estudar teoricamente, na pergunta, né? Então, estudar teoricamente é importante para a prática do movimento, sim, principalmente quando você está organizado num determinado coletivo. Porque existem diversos tipos de coletivos, né, de partidos, de movimento de juventude, né? No movimento estudantil, as principais organizações, elas são os coletivos de juventudes de organizações maiores. Então, nesses coletivos, sempre existe a parte da formação, que é onde vão ser discutidos textos teóricos, né? A literatura pertinente à compreensão da sociedade, mas também pertinente à compreensão do que é o movimento. Então, como é que a gente chama de militância? Então, como é que a gente milita, né? Como é que a gente age na sociedade? A gente não faz isso de maneira espontânea, a gente faz isso de maneira organizada. E como é que a gente se organiza? Aí vai depender da perspectiva revolucionária de cada movimento, né? Cada movimento tem uma perspectiva e se organiza ali de acordo com os seus principais teóricos e teóricas, mas também com a história do movimento, né, a história passada do movimento de trabalhadoras e trabalhadoras no mundo, que vão dando para a gente as experiências e apontando os caminhos que a gente vai revendo e refazendo no nosso tempo histórico. Fui? Certo, professora, adorei essa resposta. Obrigada, Marcos. Agora é a minha pergunta. Quais foram as conquistas alcançadas e os desafios enfrentados pelo movimento que você participou na escola e na faculdade? Você acha que a pandemia impôs novos desafios aos estudantes e ao movimento? Tá certo. Nossa, no movimento secundarista, eu vivi uma época na educação que foi a chegada do discurso, que hoje a gente estuda na política educacional, né? Mas a chegada do discurso e da política empresarial na educação, né? A lógica da qualidade total, da desresponsabilização do Estado, da transferência de recursos para a administração da escola e a responsabilização da escola sobre o insucesso e o sucesso escolar. Eu peguei muito essa época. Então, obviamente que no ensino médio, a minha compreensão crítica era muito mais limitada do que na graduação. Mas os desafios que a gente enfrentava tinha muito a ver com isso, né? Com essa lógica chegando à escola e travestida de um avanço de perspectiva, de uma colaboração para a escola, de que a escola iria avançar, a escola iria melhorar, né? Porque aqui no Ceará a gente foi um espaço de teste, né, dessa pedagogia empresarial aqui no Ceará, que foi implantada pelos governos do PSDB, principalmente, né? Então a gente teve esse enfrentamento. Na graduação, a gente enfrentou muitos desafios. A graduação a gente está sempre enfrentando. Mas eu lembro muito especificamente do contexto do Reúne, que a gente, né, teve uma mobilização muito grande em relação a ele, em relação, ao mesmo tempo, é sempre essa lógica do capitalismo, né, de ao mesmo tempo que o discurso coloca
como ampliação, né, do acesso à universidade, mas também é retirada de direitos, diminuição dos cursos de áreas mais filosóficas, reforma dos currículos, sempre as pautas fundamentais de permanência dos estudantes, restaurante universitário, por exemplo, a construção do restaurante universitário na universidade que eu estudei, né, na UES, na graduação eu fiz as duas, mas na UES a gente teve uma organização muito grande para a construção do nosso restaurante universitário, que era bem precário, e esse tipo de pauta. Bolsa de estudos, né? Então, essas pautas elas estão sempre se renovando porque o capitalismo não consegue dar conta de que todos os direitos sejam acessados por todos. Então, elas sempre se renovam. Além das pautas fundamentais do movimento feminista dentro do movimento estudantil, que até hoje a gente enfrenta como um trash, né, como uma percepção diferenciada do que é a produtividade para uma mulher e do que é a produtividade para um homem, né, que a cobrança ela é igual para os dois, mas as condições objetivas de fazer ciência das mulheres é uma, dos homens é outra, né, com destaque aí para o movimento que conseguiu que agora no Lattes a gente consiga botar, por exemplo, a licença maternidade. Então, para você ver que hoje, né, no ano de 2021, a gente está conseguindo pôr no Lattes que mulheres são mães, né, e que isso afeta a produtividade. Então, foram diversas pautas, né, em diversos momentos, eu não consigo me lembrar assim, de uma específica, mas em 2016 teve um movimento muito bonito aqui no Ceará, influenciado pela greve dos professores de 2016 e pela ocupação das escolas de São Paulo, que por sua vez foram influenciados, né, pelo movimento das escolas do Chile, que foi a ocupação das escolas e que eu acompanhei como professora, mas que foi muito bacana porque acompanhei o movimento secundarista se organizando na escola que eu fiz o ensino médio, né? E isso foi muito especial de ver isso acontecer já no movimento docente, né? E a pandemia impôs, né, novos desafios à educação, aos estudantes e aos movimentos, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas é um contexto contraditório, né? E depende aqui do que a gente vai entender como esses desafios, porque há um discurso sobre o uso das novas tecnologias e as aulas remotas e a possibilidade de fazer a educação à distância, e colocando que o desafio é a gente ser capaz de trabalhar com isso. Na minha compreensão, acho que o nosso desafio maior é sobreviver a esse contexto de pandemia que a gente está vivendo, né? É a gente ter vacina para todo mundo, é a gente ter consciência que a gente tem um governo que não está preocupado em salvar vidas, então que é urgente a gente pensar, né, em como superar esse governo que está aí. Então, eu penso que a educação já vem sendo atacada, a gente tem retiradas de bolsa, a gente tem uma série de ataques, congelamento do teto dos gastos, e tudo isso se impõe como os principais desafios no campo da educação para o qual o movimento estudantil se organiza hoje, né? Então, a gente vê as entidades estudantis, como a UNE, por exemplo, feito campanha, né, por pão e vacina, porque as pessoas estão passando fome, né? A gente tem aí milhões de pessoas passando fome e mais outros milhões de pessoas que estão em contextos de insegurança alimentar, ou seja, elas não sabem se vão comer no dia seguinte, e mesmo assim a gente está, né, em aula remota, com exigências para professores e para estudantes, com um movimento das escolas privadas organizados chamado pelo retorno às salas de aula presenciais, e tudo isso é um desafio para o movimento, no sentido de que é preciso dar uma resposta para essas questões, e uma resposta que esteja ligada ao objetivo de salvar as vidas e de transformar essa sociedade, né? Porque nessa sociedade que a gente vive, a gente não vai ter uma resolução positiva para as pessoas, né? As pessoas que estão morrendo são as pessoas mais pobres, isso tem um sentido social
que é esse sentido de que essas pessoas mais pobres estão morrendo enquanto aumenta o número de milionários no nosso país, né? Isso existe por causa do capitalismo, e a gente tem que se organizar para entender como a gente pode superar essa sociedade que a gente vive. Certo, professora. Adorei a sua resposta de novo. Obrigada. Eu queria lhe perguntar só mais uma coisa. De todas as nossas perguntas hoje, teria mais alguma coisa que você queira falar sobre a formação docente, sobre o movimento estudantil? Teria algo que você queira acrescentar que não foi dito aqui por nós, que não foi perguntado por nós? Fica à vontade. Não, eu acho que eu queria fazer o convite à organização. Eu acho que isso é sempre importante da gente fazer, né? A gente se individualizou bastante nesse contexto da pandemia, no sentido de que quem pode estar em casa, né, e está isolado, mas isoladamente nós não conquistamos transformações. A gente precisa do coletivo, a gente precisa do outro, a gente precisa de uma solidariedade humana, né, de uma solidariedade com os nossos colegas, de olhar para o outro, identificar que a situação dele não é nada parecida com a nossa, e que nós estamos, às vezes, né, em situações muito mais confortáveis. E a organização em coletivos do movimento colabora muito com essa percepção, né, de como a gente age para mudar essa situação. E também colabora com a nossa formação teórica. Num coletivo do movimento social, a gente estuda, e aí a gente conhece teorias, a gente conhece as raízes dessa sociedade que a gente vive, que é muito importante a gente entender onde estão as nossas raízes, é o sentido do Marx, né? Quando dizem assim, que marxistas são radicais, nós dizemos somos mesmo. E o que é ser radical para o marxismo? É ir à raiz dos problemas. Então, a gente acha que não é suficiente um discurso falso de igualdade se ela não for substancial, se ela não for a raiz da desigualdade para superar a desigualdade. E, né, apesar de todas as diferenças dos movimentos, os movimentos de esquerda são movimentos que estão pensando nisso, né? Estão pensando com as suas diferenças em construir uma unidade de transformação da situação que nós vivemos no nosso país hoje, de avanço do fascismo, né, ou do neofascismo, seja lá como a gente chame, de um governo genocida porque nós estamos com a perspectiva aí, com cálculos da possibilidade de chegar a 1 milhão de mortos, e eu não sei como chamar isso, né? Então, são vidas que estão sendo perdidas e que, mais do que nunca, os movimentos sociais de todas as áreas, de todas as esferas, eles têm o papel fundamental de organizar e mobilizar pessoas. Então, a gente precisa desse chamado ao coletivo. Acho que é só isso. No mais, eu só queria agradecer de novo a oportunidade de vir aqui e parabenizar demais o grupo e essa forma como vocês, né, fazem e organizam os debates. Parabéns mesmo, gente. Muito obrigado, professor. Nós agradecemos também a sua participação. Foi uma entrevista muito rica. E eu acredito que todo mundo que está assistindo pelo YouTube vai gostar bastante das suas palavras, da sua opinião e de todas as suas respostas. Então, no básico era isso. A gente te deseja tudo de bom. A gente te agradece muito e eu espero que você fique bem por aí, tá? Você e toda a sua família. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Obrigada, gente. Eu faço